Maravilha, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Mais um Lift Talk. Feliz de estar aqui na companhia de gigantes, de gente que sabe o que está falando. Já vou daqui a pouco apresentar cada um deles. E já agradecendo as pessoas que estão nos assistindo ao vivo, e sempre tem, maravilha, e as pessoas que vão nos assistir isso a qualquer momento. O Lift Talk é um dos eventos do ecossistema do Lift. A gente sempre bom, né, dar uma contextualizada bem rápido. O Lift é o Laboratório de Inovações Financeiras e Tecnológicas, uma espécie de innovation hub, uma espécie de aceleradora de fintech lato sensu e não estrito sensu, né, tecnologias financeiras e não a categoria, né, da empresa, e que a gente trabalha, nossa, FENASBAC, Federação Nacional de Associações de Servidores do Banco Central, junto com o órgão regulador Banco Central. Nós estamos no 4º ano de Lift Talk, na 4ª aceleração anual, já passaram mais de 60 projetos pelo Lift, a gente é muito orgulhoso. Passaram e terminaram, a gente tem todo ano mais de 200 inscrições para o Lift, não é um trabalho fácil selecionar as 20 melhores, 25 melhores, 15 melhores para entrar no ano, melhores dentro do contexto do ano, dentro, né, do contexto de inovação financeira. E esse é um momento que a gente tem dentro desse ecossistema para conversar sobre os assuntos interessantes. Desta vez, Machine Learning e Inteligência Artificial aplicadas a SupTech e RegTech. Como é que a gente usa, né, a ponta da tecnologia quando a gente está falando de regulação e supervisão. Então, acho que isso vai ser um papo bem bacana. Deixa eu apresentar as pessoas que estão aqui comigo hoje. Primeiro, eu vou apresentar Marco Verrone. O Verrone, ele é um servidor do Banco Central desde 98, atualmente é chefe da divisão de planejamento da fiscalização, ele é gerente do projeto corporativo de SupTech e NLP, processamento de linguagem natural. Esse projeto olha, né, o processamento de linguagem natural para tratamento de informação em formato de texto, imagem, para uso na supervisão de diversos tipos de risco. O Verrone também é mestre em finanças pela FEA-USP e também é graduado em administração pela FGV. Verrone, obrigado aí, a gente sabe que a gente vai poder conversar muito com você. Você está na ponta ali do Banco Central sobre o assunto. Valeu, Rodrigo. Espero que a gente possa contribuir bastante hoje. Que legal. Próxima é a Luísa Leite. A Luísa Leite é advogada, essa cara é seríssima, que bom que não, mas ela é pesquisadora em regulação e novas tecnologias pela UFRJ, ela é CEO dos dados legais, uma das primeiras RegTechs brasileiras, né, que auxiliam aí as empresas a se conectar, cumprir prazo, atender, né, os processos de pedido ligado a direitos autorais de dados, e ela vai poder falar um pouco da experiência dela quando a gente entrar um pouco mais. Obrigado, Luísa Leite, pela presença hoje. Temos também, sem problema, nesse exato momento, mudo, que é o que a gente faz sempre, mas agora já passo para o Bruno, já vou fazer uma apresentação rápida para o Bruno. O Bruno está bastante internacional, assim, o Bruno tem formação em administração por Universidade de Tampa, na Flórida. Bruno teve empresa de trading na China, ali na década de 2010, na década de 11, ficou de 2011 a 2016, por ali. Bruno tem um MBA Bruno, só para você, para ajudar depois a pronunciar isso certo, Tsinghua, ou qualquer coisa assim, no MIT, fechou, né, a especialização em 2018, trabalhou com fundo de venture capital chinês ali em 2017, 2018, mas o Bruno tem uma característica muito importante para a gente, ele é um dos projetos que está na aceleração do Lift desse ano, com a Clave, um projeto bastante interessante que usa machine learning, usa inteligência artificial, por um lado, faz uso disso, e a gente vai fazer esse, né, esse comparativo contraste. E o Bruno é uma pessoa, com certeza, focada em regulação, porque senão não estava no Lift Lab, não estava próximo do Banco Central, né, tentando entender um pouco mais como é que as coisas acontecem. Bruno, obrigado aí pela sua presença também. Obrigado, Rodrigo. É prazer estar aqui. E a faculdade chama Tsinghua. É assim que fala, Tsinghua. Foi praticamente o que eu falei, quase, né? Só que não. Quase. Só que não. Ok. Vamos começar essa conversa, assim,
metaconversa, assim, né? Por que é importante ter uma conversa sobre supervisão e regulação nesse momento? Por que agora, assim, Marco, Luísa, Bruno, assim, por que supervisão e regulação, né, nesse momento é uma conversa importante para todo mundo? Vou começar, então. Bom, eu vou agradecer o convite, eu não consegui desmutar na hora que você me apresentou. Obrigada pela apresentação, Rodrigo. Boa tarde, Marco e Bruno também. Bom, boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente. Acho que quando a gente fala em regulação, principalmente de novas tecnologias, e machine learning, inteligência artificial não deixa de ser, de se enquadrar nessa classificação, acho que a preocupação maior aqui é como que a gente consegue, de certa forma, observar todo esse movimento que tem acontecido no mercado e pensar uma forma do regulador acompanhar isso sem também estancar a inovação. Então, quando a gente fala em regulação nesse momento, principalmente inteligência artificial, eu vejo por esse lado de fomentar a tecnologia, acompanhar e observar e tomar todo o cuidado possível para que isso não se torne um entrave também regulatório para o desenvolvimento de novas soluções. Então, acho que o momento que a gente vive, toda a parte de regulação de inteligência artificial também sendo proposta em alguns PLs e projetos e avançando, tendo agora regime de urgência no Congresso, aponta para esse lado também, que existe uma importância do tema, o regulador e o Estado, ele está atento a isso, mas, ao mesmo tempo, a gente tem um mercado preocupado também de como que vai se dar essa regulação e como que isso não vai atrapalhar também o desenvolvimento de tecnologia. Acho que é um dos pontos, assim, para a gente começar o nosso debate aqui. Um belo contexto, né? Bruno, Marco, querem entrar um pouco, dizer, na visão de vocês, por que é importante a gente falar de regulação agora? Eu vou deixar o Bruno desmutou, eu vou deixar o Bruno começar. Legal. Eu acho que pela nossa perspectiva de startup que utiliza métodos de machine learning, inteligência artificial para otimizar o sistema financeiro e ajudar o usuário final a ter um produto mais rápido, mais simples, mais eficiente, e também mais diversificado, aplicado em várias empresas, em diferentes segmentos, a gente sempre se preocupa com, quando a gente fala de regulamentação, se preocupa com o quanto isso vai incentivar ou desincentivar o uso dessas tecnologias, né? Especialmente porque é uma coisa nova, uma coisa recente, especialmente no Brasil, mas também mundo afora. Tanto a parte das aplicações quanto a parte da regulamentação. Eu acho que é importante a gente sempre pensar, falando de regulamentação, como que isso vai impactar startups ou tecnologias novas como as que a gente vem aplicando aqui no mercado. Dito isso, eu ainda acho muito importante começar a pensar em regulamentação, olhar para fora, sei lá, olhando o GDPR na Inglaterra, ou em outros mercados, em como eles lidaram com isso, como estão lidando com isso, porque existe realmente uma preocupação, e a gente que aplica isso sabe, em questões de segurança da informação, de vieses da decisão, quando a gente fala talvez de um acesso a crédito ou uma escoragem, todas as preocupações que a gente tem com dados cadastrais, de identidade, enfim, eu acho que é importante falar sobre isso. Gostaria de contribuir o máximo possível, mas sempre pensando na inovação, né, porque realmente é uma coisa que a regulamentação pode impactar muito o negócio e por consequência, as melhorias que a população pode aproveitar, né, com esse tipo de aplicação. Maravilha. Eu sigo a linha do que o Bruno e a Luísa estão trazendo, só que tentar trazer um pouquinho a perspectiva daqui de dentro do Banco Central. Obviamente, eu não falo pelo Banco Central como regulador, quando o Banco Central vai trazer a perspectiva, ele traz isso muitas vezes como na forma de audiência pública ou de normas em discussão com o mercado, e a gente ainda está numa fase um pouco anterior a isso, né?
A gente está, nesse momento, todo mundo está olhando o que está sendo feito internacionalmente. As grandes referências para bancos centrais são, obviamente, o BIS, a União Europeia, a OECD, são os grandes organismos multilaterais que já têm um histórico como standard setters mesmo. E esses organismos, eles têm apontado para algumas questões. Uma delas é esse balanço que o Bruno trouxe entre regular sem limitar a inovação, isso é uma preocupação. A gente vive isso dentro do próprio projeto que eu comentei, que você mencionou, o projeto corporativo que a gente tem, que é, ao mesmo tempo que a gente procura desenvolver padrões de governança, os desenvolvedores têm a preocupação, mas não pode engessar. Então, como é que você faz o balanço e o equilíbrio entre um desenho que ofereça a segurança necessária, mas que também não ingesse a inovação? Essa é uma dicotomia que a gente tem que enfrentar. A gente está enfrentando no desenvolvimento de novas ferramentas de SupTech dentro da área de supervisão do Banco Central, e vai ser uma questão a ser enfrentada também quando, obviamente, for a regulamentação, seja na esfera legal ou na infralegal, para tratar todas essas questões. Mas eu acho que os grandes parâmetros, os grandes pilares estão dados. A GDPR, com a questão, e é depois traduzida na LGPD, com a questão dos direitos, a explicabilidade, a questão de você ter acesso à informação, aos seus dados. Então, isso trata de uma curadoria dos dados que estão sendo utilizados. Então, tem todo um espaço aqui para ser desenvolvida uma nova regulamentação, mas a gente já sabe, em linhas gerais, quais os princípios que vão nortear essa futura regulamentação. E é por onde a gente está procurando construir as coisas também dentro do Bacen. A novidade para a gente é que a gente hoje, ao mesmo tempo que a gente é standard setter para o mercado, a gente também tem desenvolvimento nosso, que a gente também põe na prática aquilo que a gente exige do supervisionado. Então, muitas vezes, para fazer um modelo de avaliação de risco interno, eu tenho que passar pelos mesmos processos de validação, de aprovação, de curadoria, são processos similares. Isso também passa pela mesma situação que a gente comentou, como que isso vai se materializar sem você limitar criação, inovação e evolução. Maravilha. Acho que esse é um dos pontos chaves mesmo que a gente gosta de trazer para a conversa, né? Essa aparente contradição, né, entre regulação e inovação, que a gente sabe que não é o caso, né? Quando a gente olha o quanto os reguladores no mundo inteiro têm trazido pela regulação, na verdade, a disrupção do mercado, né? Tem trazido a possibilidade real de inovação. Mas acho que esse é um ponto chave quando a gente fala, inclusive, com o uso dessas tecnologias novas. E eu estava aqui pensando nelas, algumas coisas que aconteceram, né? A gente vive numa era de abundância de dados. Acho que essa é uma das grandes questões. A abundância de dados digitais, especialmente, né? Essa é uma coisa que aconteceu. A gente estava falando sobre isso, né, em num encontro prévio. Assim. As tecnologias como nuvem, Big Data, né? Quer dizer, que a gente nem usa mais os nomes, né, de Big Data, mas, né, elas começaram ali, a história de Big Data, o processo de processamento em nuvem, armazenamento e processamento de grandes volumes de dados em nuvem. O que fez a gente chegar aqui, nesse ponto, primeiro nessa abundância de players, de mercados, de soluções que necessitam de regulações específicas para que eles possam inovar, como a gente está falando, e como é que a gente está trabalhando isso do ponto de vista de sociedade, né? De precaver riscos com tanta novidade, né, com tanta inovação, mas, ao mesmo tempo, garantir uma evolução e um impacto maior que traga inclusão, por exemplo, para um sistema financeiro. Como é que vocês enxergam, né, esse caminho que nos trouxe até aqui e qual é a grande diferença do que a gente tem hoje? Então, a gente começa agora no relógio invertido, né? A minha leitura é um pouco aquilo que o Banco Central tem feito em termos de regulamentação nos últimos anos. Quanto mais complexo e sofisticado é o sistema financeiro, e agora a gente fala com a incorporação mais intensiva dessas novas tecnologias, mais você tem que caminhar para o princípio lógico.
São normas que trabalham com princípios estabelecidos. Por quê? Porque a norma que ela é prescritiva, ela vence rápido, ela fica velha rápido, porque a tecnologia, as práticas, os modelos, muitas vezes até os modelos de negócio estão se atualizando numa velocidade muito grande. A gente tem hoje normas no Banco Central que tem mais de 20 anos. Essas normas com mais de 20 anos, elas continuam atuais por quê? Porque elas foram construídas em bases principiológicas. E a partir do momento que você trabalha com isso, você começa a dar um norte para o mercado consegue trabalhar com os conceitos e se desenvolver em torno daqueles princípios. Então, aí a gente tem que olhar, quando a gente vai pensar nisso, então, quais que são os princípios importantes que estão sendo construídos como sociedade. E aí a gente volta, então, nas questões de equidade, explicabilidade, o acesso equânime ao crédito, à informação. Então, esse é o conjunto de princípios que tende a ser o conjunto de pilares, na verdade, que vai guiar o norte, ou seja, uma sociedade plural, onde você tem um sistema financeiro e todos os ecossistemas, né, todo esse ecossistema que opera em torno desse sistema financeiro que se amplia cada vez mais, tendo um norte comum em torno desses princípios. E aí a gente joga a referência que eu comentei antes, a referência aonde? Dos grandes definidores de padrões internacionais, que são, na verdade, a matriz, onde são muitas vezes discutidos. Quando eu falo matriz, é no sentido de que a gente, Brasil, tem participação, fórum e assento, e voz nesses grandes fóruns, para exatamente fazer essa construção. E isso caminha com um norte que é mais estável, mais perene, e não ingessa a inovação. É o caminho que a gente enxerga. Óbvio, alguma coisa, algum elemento, você tem que ser prescritivo, alguma coisa você tem que delimitar as fronteiras, mas isso tem que ser usado com bastante parcimônia, com bastante equilíbrio, e limitar fronteiras exatamente naquilo que realmente é fundamental, deixar realmente os grandes marcos. Esse ponto que o Marco trouxe em questão da regulação sem princípio lógico, a gente enxerga muito isso, trazendo um pouquinho para o meu lado da LGPD. E esse é um ponto bem importante, porque é justamente para você conseguir trazer parâmetros mínimos. Eu acho que até o mercado pede por isso. Quando a gente fala no setor financeiro, a gente está falando em um setor que toda a regulação do Bacen nos últimos anos foi para promover a concorrência e trazer essas empresas, essa inovação para dentro também do seu guarda-chuva. Então, a gente vê isso não só por meio de iniciativas como Open Banking, Pix, como também pela própria agenda agora BC-REST, que traz algumas inovações em questão regulatória também. Então, um outro ponto que a gente vê é não só a regulação sendo principiológica para abarcar essa inovação, mas ela também trazendo o cidadão como centro dessa regulamentação. Então, se antes a gente tinha focado muito na atividade, hoje a gente tem o cidadão ali no meio, como centro, e a gente visando proteger os direitos fundamentais ali de privacidade, dignidade, agora a proteção de dados, que vai entrar aí também no rol de direito fundamental. Então a gente enxerga isso na LGPD, que traz a parte de proteção de dados, com direitos, todos os deveres. A gente enxerga isso no Open Banking, que traz também o cidadão para esse centro. E quando a gente vê lá fora toda a parte de inteligência artificial, a parte de regulamentação tem caminhado para esse lado, de ser uma regulamentação principiológica que traz também o cidadão para o centro. Então, para resguardar essa parte mesmo de direito fundamental e trazer parâmetros mínimos ali de aplicabilidade para se saber, de fato, o que vai ser considerado inteligência artificial, o que vai ser considerado dentro de uma regulamentação, dados, o que vão ser dados pessoais, o que é uma anonimização. Então, são os conceitos que são importantes até para os players conseguirem atuar de uma forma mais equânime no mercado. Bruno, eu queria contribuir... Isso, eu vi que você abriu o teu microfone, eu queria ouvir a sua versão. Eu queria contribuir aqui dizendo algumas coisas. Primeiro, eu acho que tem mercados que regulam primeiro para depois aplicarem inovações e outros que aplicam a inovação primeiro e depois regula. Se eu olhar para a China, que é de onde eu morei bastante tempo e parte do nosso time fica na China, e a gente traz muito know-how, tanto de pessoas, desenvolvimento, tecnologia e business know-how da China. O que acontece na China é, primeiro,
as empresas inovam e depois a regulamentação vem atrás e tenta criar algum tipo de controle sobre o que está sendo aplicado. Não é o modelo ideal, na minha visão, tá? É um modelo que a China teve muito problema com lei de proteção de dados, práticas erradas de como fazer, por exemplo, trabalhando no sistema financeiro com cobrança, com vieses para assertividade de crédito, etc. E aí tem outros mercados que ingessam um pouco muito cedo e acabam fazendo com que a inovação demore muito mais. Eu acho que o Brasil tem uma vantagem, e esse é o meu segundo ponto, o Brasil tem uma vantagem de não ser o primeiro a aplicar esse tipo de inovação e aplicar esse tipo de regulamentação. Então, o que a gente poderia assim, fazer aqui no Brasil é aprender e fazer algum modelo entre o que prioriza a inovação e o que prioriza a regulamentação para achar um caminho que regule, mas também faça com que a inovação aconteça. Então, olhando aqui, falando de GDPR, por exemplo, lá fora, e aí a Luísa até comentou sobre definições do que é AI, do que é machine learning, do que é anonimização de dados, é muito importante, mas a gente tem um benefício, sendo um país que não é o primeiro a fazer isso, olhar para fora e tentar achar alguma coisa que funcione para os dois lados, tanto para as startups e as empresas que estão no mercado, e a inovação, e também a regulamentação, focada no cliente, focado na lei de proteção de dados, para que daqui a alguns meses ou daqui a um ano, quando isso tudo estiver definido, a gente possa continuar aproveitando o momento que a gente está no Brasil, que é de muita inovação, o Banco Central empurrando regulamentações de Open Banking, de PIX, de Open Finance, agora tem Open Insurance, desse tipo de inovação, aproveitar esse momento e não regular demais para incapacitar novas inovações. Eu estava pensando aqui, né, e ouvindo o ponto de vocês, tentando trazer uma questão que me parece crucial para a gente, pelo menos, tentar responder aqui. Porque essa é uma das coisas que a gente faz aqui, né? Trazer perguntas, ver se a gente acha as respostas para elas, e, por sinal, isso é algo que as pessoas que estão aqui com a gente fazem também. Então, isso aqui é uma conversa onde as pessoas são convidadas, né, a comentar, a fazer perguntas. Já tem um pessoal aqui dando um oi para a gente e já se preparando para fazer perguntas. A complexidade tecnológica, né, a Luísa levantou um ponto assim, vamos conversar definindo o que é inteligência artificial nesse nível de complexidade, né? O que é exatamente, o que a gente chama de inteligência artificial, quais são os subsets, os subtipos, né? O que é exatamente machine learning, mas a complexidade tecnológica traz uma complexidade regulatória, né? Elas andam par e passo. E aí você pega uma clave que usa machine learning, inteligência artificial, para gerar processos, entre outros, de score, para concessão de crédito, né? E aí eu fico me perguntando o quão fácil é para uma clave tentar provar para um regulador, baseado em princípios e não prescrições, que ela tem equidade e explicabilidade, e, por outro lado, o quão fácil é para o regulador garantir isso, porque, né, chega um momento que, pelo uso de machine learning, né, ou deep learning, tem um momento da explicabilidade, parece que ela vai embora. Eu não consigo mais explicar o que o algoritmo fez. Então, eu queria a visão de vocês, assim, esse confronto entre complexidade tecnológica junto com complexidade regulatória, num ponto onde eu não sei mais quem está usando machine learning e o que está acontecendo. E se, de alguma forma, o contra-ataque é usar machine learning e inteligência artificial, né, pela parte do regulador para entender o que está acontecendo. Do ponto de vista da clave aqui, falando da aplicação e dos modelos que a gente utiliza, uma coisa é a gente poder explicar como o modelo funciona, quais dados que são levados em consideração para os modelos, quais dados talvez tenham um peso maior ou um peso menor no momento da decisão, e isso varia de acordo com o produto final, seja um score de crédito para tal produto, ou uma modelagem ou uma coisa de antifraude, por exemplo.
existem modelos diferentes, mas o que a gente pode fazer com os modelos é explicar, né, como ele funciona, os dados que são inseridos, que é o input, mas não necessariamente ser tão transparente em como o algoritmo funciona e como o produto final é criado, porque isso, dois problemas quanto a isso. Primeiro é o secret sauce, né, das empresas, como que a gente aplica os dados que seriam explicáveis para um algoritmo que tem um output que a gente não poderia abrir esse trade secret. E segundo problema é também, quando a gente fala de AI, não necessariamente é fácil explicar como o produto final chegou a ser o produto final. O máximo que a gente pode fazer é explicar como o modelo foi criado e como os dados foram inseridos no modelo, mas não necessariamente todas as iterações, porque a gente pensa em machine learning, é um aprendizado, então são iterações de uma máquina que vai aprendendo com o input e eventualmente o output é difícil de explicar. Então, como startup aqui, aplicando esses modelos, a gente pode explicar os dados, pode explicar o peso, pode explicar o modelo, mas é muito difícil ser totalmente transparente para dizer se a informação foi utilizada de forma correta ou não. E eu acho que isso é muito também o modelo que a Inglaterra, com o GDPR, tem aplicado quando a gente fala de explicabilidade dos dados ou até tratamento dessa informação, se os dados são atualizados, se os dados são completos, se os dados são relevantes, tudo isso é levado em consideração para explicar, mas realmente tem uma dificuldade grande aí para ser totalmente transparente quanto aos modelos e o produto final. E aí, eu sei que o Verrone já abriu. Verrone, assim, vamos tangibilizar. Eu acho que o modelo de análise de crédito tem um viés que é contra, né, alguma característica minha. Né? E aí, como é que eu aviso isso para o regulador e como é que o regulador se certifica que isso é verdade ou não? Vamos lá. Eu acho que a gente tem que trabalhar um pouco exatamente dentro desse desenho que o Bruno já construiu. O processo de você supervisionar modelos de risco é uma coisa antiga, né? A gente está falando aí em pelo menos 20 anos de uso disseminado de qualquer tipo de modelo de avaliação de risco e supervisão, fazendo revisão desses modelos. Quanto mais sofisticados eles ficam, mais você tem que ter times cada vez mais especialistas para avaliar. Com inteligência artificial, mudou um pouco o paradigma, porque você não tem mais quem você capacitar para depurar o algoritmo. É exatamente o que o Bruno acabou de trazer. O algoritmo muitas vezes não é depurável, as interações que ele faz, se for um aprendizado não supervisionado, um deep learning, você não vai ter um tracking para saber, olha, de onde ele partiu e como ele chegou. Então, isso é uma mudança de paradigma de processo de supervisão, onde o processo vai ter que deixar de ser um pouquinho focado no processo de desenvolvimento e na própria ferramenta ou na própria lógica, e você vai olhar para as duas pontas, a ponta de entrada e a ponta de saída. Na ponta de entrada, o Bruno já explorou, ou seja, os dados. Esses dados, como é que é a curadoria deles? Eles já têm um viés discriminatório? Eles observam os princípios, tanto de transparência quanto de equidade, todo aquele conjunto de referências? Esse é o dado de entrada. E na saída, como é que você vai olhar? Você vai olhar mais resultado, você vai começar a olhar o que esse modelo oferece em termos de resultado, se aquilo é realmente adequado à população que ele está trabalhando, se ele não tem nenhum viés embutido. Então, você vai começar a fazer outro tipo de análise estatística, não necessariamente olhando o processo de geração daquela informação ou daquela avaliação, mas como que aqueles dados produzidos por aquele modelo se comportam dentro de uma população real. Óbvio, isso tem uma abordagem diferente, é uma abordagem que ela já faz parte um pouco do processo de supervisão atual, porque você não olha só desenvolvimento, mas você olha resultado, mas ela vai migrar muito mais para as duas pontas do que para o meio do processo de supervisão. A governança, e aí entra a palavra-chave para a gente, a palavra mágica para a gente de supervisão, a governança do processo vai estar muito mais nas duas pontas, e olhar esses dois extremos do processo, porque o meio não é viável, a não ser que
internacionalmente se caminhe para uma abordagem que não seja tecnologicamente neutra, ou seja, que você vai para um caminho que você limita a inovação. Não acredito que seja esse o cenário, tá? O cenário realmente mais factível é a gente mudar as ênfases e os pilares de supervisão. Óbvio que, quando você discute resultado, aí você vai ter que fazer análise de cenário, testar os resultados em cenários normais e em cenários de estresse, cenários de mudança no ambiente, para ver se o modelo entrega o mesmo tipo de resultado. Uma série de testes que você pode construir e fazer. Mas é tudo um conjunto novo a ser construído junto com os supervisionados. Vai ser uma ênfase diferente de atuação. Essa é a minha percepção de para onde caminha e do que a gente tem visto lá fora também. A gente estava conversando, até o que a gente se encontrou previamente, sobre uma diferença de risco, né? De risco da utilização do modelo e risco do modelo em si, né? Do que você está fazendo com o modelo. E aí, Luiz, acho que tem umas questões que você levanta, né? A gente já ouviu falar sobre a parte do indivíduo lá na ponta, né? Como é que ele garante que os dados dele foram usados de forma correta, anônimas? Como é que eu tenho certeza que, por exemplo, né, até nas amostras de treinamento, para que aquele processo não tenha gerado um viés que impacte, né, a minha possibilidade como cidadão. Como você vê essa possibilidade de regulação, né, deste momento, onde a gente está usando aprendizado de máquina para tudo e cada vez mais? Trazendo um pouquinho para o meu lado da proteção de dados. Bom, eu acho que esse é o ponto, assim, de maior dificuldade hoje quando a gente vai auxiliar empresas do setor financeiro, de seguros, que fazem análise de score de crédito, por exemplo, quando a gente fala de direitos dos titulares, que é o pedido lá de revisão das decisões automatizadas. Porque a gente não tem ainda critério para isso, né? E aí a gente esbarra em dois grandes desafios aqui. Toda a parte de segredo de indústria, que foi o que o Bruno levantou, então até que ponto que a empresa, a instituição, ela tem que abrir ali quais são os dados que são de fato analisados para chegar nesse score, e às vezes, dependendo do cadastro que você faça, alguns dados ali são utilizados para poder fazer justamente a análise antifraude. Então nem esses dados você pode dar acesso, porque abriria margem ali para algum tipo de manipulação por parte de alguém mal intencionado. Então, eu acho que a falta desses limites, assim, de quais são as premissas dessa revisão, dessas decisões automatizadas, é um grande desafio. A gente não tem ainda, o Marco trouxe aí essa ponderação entre o que entra e o que sai, mas sendo bem sincera, em posicionamento da NPD, a gente ainda não teve uma diretriz, então o que eu vejo mais é o pessoal resguardando um pouco mais a parte mesmo de propriedade intelectual e, às vezes, ou refazendo o processo ou tentando trazer esclarecimentos mais gerais sobre como que foi tomada aquela decisão. E um outro ponto que a gente esbarra é que a LGPD ela prevê que, e não tendo toda essa parte de resposta de como que essa decisão foi tomada, ela pode proceder com auditorias dentro do código para poder ver como que isso foi implementado. E aí eu provoco aqui de novo, tanto em questão técnica quanto também em questão de propriedade intelectual, como que isso vai ser desenvolvido. Acho que, assim, da parte de proteção de dados, quando a gente olha para a LGPD, é um dos grandes desafios, assim, de implementação desse ponto em questão de tanto definição de perfil, quanto dessas decisões automatizadas que acabam esbarrando na parte de score de crédito. Na minha percepção, eu ainda não sei direito como que isso vai caminhar aqui no Brasil, mas eu tenho visto lá na Europa o pessoal adotando modelos como que o Marco acabou trazendo aqui para a gente, que não foca em si no desenvolvimento mesmo do algoritmo, mas sim quais as premissas que eles adotam no início para chegar naquele resultado final. Maravilha. Marco, a Luísa estava falando em decisões automatizadas, né? Então, vamos falar um pouco do uso de machine learning e inteligência artificial no Banco Central. A gente sabe, por um lado, existe um custo regulatório, né? Que as fintechs, né, quando descobrem, se assustam, inclusive, né? Mas existe um custo da supervisão, né?
que tem sido cada vez mais exigida para um mercado cada vez mais aberto, né? Quando a gente fala de Open Finance, tudo é bonito, né? Mas do ponto de vista de supervisão, a coisa complica um pouco mais, cada vez mais digital, com quantidade cada vez maior de players. Qual é o uso hoje que o Banco Central faz de machine learning, inteligência artificial, na supervisão? Para quê? Para onde vocês estão indo? Vamos lá. De novo, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, né? O Banco Central do Brasil, especificamente, tem uma tradição muito forte de trabalhar com dados estruturados. A gente, durante muito tempo, inclusive, foi referência internacional para outros bancos centrais, inclusive na Europa, no tratamento da informação estruturada. Então, a gente tem uma estrutura muito robusta para captar a informação do mercado, do regulado, né, do ente supervisionado, e fazer todo um processo de tratamento. Esse processo, obviamente, num primeiro momento, ele foi sendo automatizado. Então, você tem hoje filtros de entrada, você tem modelos de avaliação, e o caminho para você seguir para modelos de inteligência artificial era um caminho relativamente natural, porque você já tem muita automatização no tratamento de dados, na produção de informações. Então, hoje a gente tem modelos ligados de inteligência artificial, de machine learning, para avaliação de risco de crédito, sendo utilizado em larga escala para diversos tipos e perfis de populações. Então, sempre, a perspectiva do Banco Central sempre é bom a gente deixar, sempre na revisão da carteira da entidade supervisionada, não é na avaliação de risco para concessão, mas é numa avaliação de estado atual daquela carteira. Aquele risco está adequadamente reconhecido, a entidade tem provisão, tem capital, ela está ok com a avaliação de risco dela está ok, está adequada, não tem nenhum desvio relevante. Então, esse uso já é bastante generalizado na supervisão, e isso pega tanto do sistema bancário quanto não bancário, cooperativas, tem modelos específicos para esses segmentos. A gente também, como a gente tem todo o dado contábil, financeiro, de todos os regulados, dentro do Banco Central, em bases mensais, e para algumas situações, são informações semanais ou até diárias, então você tem modelos automatizados de análise e alerta econômico-financeiro, já com aprendizado de máquina incorporado. Antes o modelo era determinístico, hoje ele já tem, coisa de uns 2 anos, ele já tem esses elementos. Então, aí a gente começa a caminhar com outras frentes que também já estão em andamento, que como é que eu faço com o dado não estruturado, que é o grande desafio para a gente em termos de produtividade. Porque se uma parte do trabalho de supervisão é dado estruturado, avaliação de risco, VaR, risco de mercado, risco de liquidez, provisão de crédito, todo dado de contábil financeiro, uma outra parte é qualitativa. Eu tenho que olhar para relatório de auditoria interna, relatório de auditoria externa, ata de conselho, nota explicativa de demonstração financeira. Eu tenho todo um conjunto que não é tratável com os conceitos anteriores. E aí a gente foi para um outro caminho, ou para um caminho complementar, que é exatamente desenvolver núcleos para tratar, para desenvolver técnicas de processamento de linguagem natural em cima desses documentos de interesse. Então, hoje a gente já trata partes das demonstrações financeiras, dos relatórios de auditoria, já com filtragens, com modelos de NLP. A gente está fazendo isso com notas explicativas, em determinados segmentos também tem foco de interesse, relatório de auditoria cooperativa, uma série de outros conjuntos de informações que muitas vezes eram tratados pela leitura do analista, eram documentos que você muitas vezes gastava ali uma tarde para você chegar em 2 parágrafos de interesse, ou numa informação, esse aqui é meu ponto de alerta. E hoje, com isso, a gente faz esse tratamento dessa informação, isso já tem a filtragem que o modelo fornece para você já ir direto onde interessa. Hoje a gente está construindo tudo isso, e à medida que a gente está construindo essa outra frente, integrando as outras frentes que eu comentei, que é em cima do dado estruturado com aprendizado de máquina para fins de análise, a gente também chegou num ponto que é aquilo que a gente cobra das instituições financeiras, das entidades, que qual é a governança interna que a gente vai ter para o desenvolvimento desse
desse conjunto. Então, a gente desenvolveu ali, está em desenvolvimento um conjunto de princípios que cuidam da curadoria de dados, que eu mencionei aqui, ou seja, o dado de entrada, o inventário dos modelos. Se eu não posso revisar o processo, mas então eu tenho que ter documentação sobre as premissas e sobre os riscos que aquele modelo me oferece na utilização. Qual é a revisão independente que eu vou ter? E não vou ter revisão independente em todos os casos, mas modelos que me oferecem maior risco do processo decisório, eu tenho que ter algum tipo de revisão independente entre quem desenvolve. Modelo de aprovação e monitoramento contínuo. Então, hoje esse é o cenário que a gente tem dentro da supervisão. Olhar para aquilo que o mercado faz, tratar as informações qualitativas que a gente tem, que é um volume muito grande, a gente tem quase 2.000 entidades supervisionadas na esfera de atuação do Banco Central, fora todo o ecossistema que orbita em torno dessas 2.000 entidades. Então, hoje a gente está fazendo um investimento nessa direção para superar e tratar, para tratar esses desafios. Maravilha. Acho que reforça, a Lívia estava querendo uma confirmação aqui, né? Acho que reforça, assim, por que o foco em NLP, acho que final da sua conversa já deu aí um bom direcionamento para isso, mas você fica à vontade se você achar que vale a pena acrescentar alguma coisa. E a gente vai... Eu vou tentar trazer também uma outra pergunta aqui. A Daniele Teixeira está perguntando como é que nosso modelo de supervisão se compara a outros modelos, inclusive do ponto de vista de abertura para a inovação. Quer dizer, como é que o nosso modelo de supervisão, e aí, Bruno, sua sensação, né, de comparação também de fora, Luísa, sua sensação de comparação de fora, assim, como é que a gente está fazendo esse contraste ou contraponto entre garantias e avanços tecnológicos ao mesmo tempo? Eu posso começar aqui, aí depois Bruno e Luísa continuam. Acho que a gente tem uma referência que o Brasil, ele é membro do Comitê da Basileia. Então, quando a gente, membro do Comitê da Basileia, e preside a ASBA, que é a Associação de Supervisores Bancários das Américas, e é membro atuante e definidor de padrões na ASBA. Então, o nosso modelo, ele segue muito alinhado ao padrão internacional. O sandbox regulatório é um exemplo disso, quer dizer, é uma experiência do exterior que está sendo tropicalizada exatamente para ter o processo de abertura para a inovação. As nossas aceleradoras, o próprio LIFT, é uma forma também de olhar para experiências de outros países e experiências aqui do mercado local também. Então, o modelo de supervisão hoje do Banco Central, ele é um modelo que tem sim essa abertura para a inovação, até por uma questão de necessidade. Ele acompanha a regulamentação, ela é o nosso definidor de parâmetros, mas a supervisão também é um agente importante exatamente na construção dessa regulamentação, porque a gente está muito próximo do mercado. Então, eu não vejo alguma disparidade relevante entre o que a gente está fazendo aqui e o que está sendo feito nos principais mercados que a gente tem interação. Eu participo de uma rede internacional, tem o Banco da Inglaterra, os diversos bancos centrais europeus, e as experiências que a gente troca ali são muito similares, em termos tanto de desafio, quanto do que é feito em relação às entidades supervisionadas. Obviamente, o Banco Central, ele como supervisor, ele é sempre a figura que vai dizer o que não pode, né? Então, isso muitas vezes, num ambiente de inovação, às vezes é percebido de uma maneira não tão agradável, mas é um pouco a natureza da atividade de supervisão. Então, tem, óbvio, essas diferenças de percepções, mas a gente percebe que está alinhado ao que está sendo feito internacionalmente. Acrescentando um pouquinho aqui que o Marco falou, eu vejo muito o Banco Central aí puxando um pouco o saco, Marco, vocês atuando como um órgão inovador. Então, assim, e isso repercute até em outros setores da economia. Então, todo esse movimento que a gente teve nos últimos anos de inovação dentro do setor financeiro,
e muito à luz do que veio acontecendo na Inglaterra. Então, você trouxe o exemplo do Sandbox, teve o exemplo do Open Banking, depois a gente viu o Pix vindo também, acontecendo pagamento instantâneo na Ásia, e a gente incorporando esse modelo aqui também. Então, assim, por mais que tenham esses parâmetros, isso também estimula a inovação. E quando a gente fala em dados, e quando a gente fala também do setor financeiro, é um setor que você precisa ter um nível de regulamentação minimalista, está tratando de dinheiro e de muitas pessoas. Então, se você não tiver esses parâmetros básicos, você não consegue nem incentivar, às vezes, a adoção de certas tecnologias. A exemplo aí do Open Bank, você precisou construir toda uma rede, toda uma estrutura, todo um parâmetro para você permitir essa portabilidade de dados entre instituições. Então, se você não tem esses parâmetros, você acaba também fazendo com que nem todas as instituições participem, porque aí cada instituição vai pensar na sua forma de promover essa portabilidade, e aí você não promove essa competição no setor. Então, eu tenho visto, assim, o Banco Central não só trazendo e fomentando essa inovação, mas também a competitividade no setor por meio dessa inclusão que acaba acontecendo dentro desses parâmetros que são pré-estabelecidos também. Obviamente, tem os pontos ali que, às vezes, a regulação acaba sendo um pouco onerosa demais ou pesada para quem está entrando no mercado, mas essa abertura do mercado aí, até a exemplo também do que aconteceu no setor de pagamentos, uns anos atrás, tem fomentado não só a inovação, como a competição. E uma vez que você gera competição, todos os players do mercado são obrigados a inovar para poder continuar protagonizando no mercado, né? Então, acho que acaba virando uma cadeia, um ciclo ali vicioso do bem, né? Complementando aqui, só para também, eu estou lendo a pergunta da Daniele para refrescar a memória aqui, o modelo de supervisão do Brasil, no ponto de vista de inovação, para mim, é extremamente favorável. Quando a gente olha... eu trabalhei um tempo em Venture Capital, e a gente investia em startups early stage em países emergentes, fintechs, e aí a gente olhava para Índia, Indonésia, Rússia, Brasil, e aí outros países do sudeste da Ásia também, porque a gente estava na China, era próximo. E a primeira coisa que a gente olha em todos os mercados é a regulamentação. Por quê? Se a regulamentação for desfavorável, esquece. Você não vai ser um empreendedor e começar uma fintech se a regulamentação não seja favorável a você, você não vai abrir um health tech, você não vai abrir, etc. Quando eu decidi vir para o Brasil fazer a startup, era também o primeiro item do meu checklist, regulamentação. Então, para mim, a regulamentação no Brasil é extremamente favorável para inovação, para startups. Olhando de outro ponto de vista, a gente vê, eu estava procurando aqui o número de fintechs que nasceram nos últimos anos. Então, em 2017, tinham 250 fintechs no Brasil, 2017. Em 2020, tinham quase 800. E aí, falando de startups em geral, 2017 tinham 5 mil, hoje tem 13 mil. Isso significa que tem muito empreendedor, muita startup nascendo, porque o sistema regulatório é favorável. E aí, se a gente olha de um terceiro ponto de vista, olhando para o meu business em particular, falando de Open Banking, Open Banking é uma inovação regulatória forçada, né, top-down, que geralmente é raro, eu diria que é raro. Geralmente a inovação tem que ser bottom-up, através de um push forte das startups, mas aqui o Banco Central, fazendo a iniciativa de Open Banking, de novo, demonstra que a regulamentação é extremamente favorável para a inovação e para as startups. Eu, na prática, como Clave, não vi nenhuma barreira ainda impeditiva de criar novas inovações, aplicar modelos de AI, utilizar até know-how de outros países. Se eu pensar no meu modelo de negócios, que a gente usa know-how e tech de outros países para aplicar aqui no Brasil, poderia muito bem ser visto com maus olhos, mas não. Contanto que a gente esteja provando que estamos melhorando o sistema para pessoas e empresas
no sistema financeiro, seguindo riding the wave, né, surfando a onda da regulamentação favorável para esse tipo de inovação, eu acho que é ótimo. Assim. Então, a minha visão geral é extremamente favorável. Não sei comentar sobre, sei lá, Estados Unidos, Europa, etc., mas eu imagino que os outros países sejam um pouco mais engessados do que o Brasil. Só para acrescentar um ponto também que eu acho que a gente não trouxe, desculpa, Rodrigo, te cortar. De nada. Que acho que todo esse movimento que o Bruno falou também de ser favorável à entrada de fintechs, ao desenvolvimento de novos modelos de negócio, tem, de certa forma, forçado também instituições que já estavam consolidadas a se reinventarem, aderirem novos modelos também e desenvolverem novas tecnologias. Então, você tem essa inovação não só em startups, mas também em instituições mais tradicionais, o que a gente não vê em outros setores. Então, acho que esse movimento que tem acontecido no setor financeiro também é bem interessante, porque a regulação acaba forçando o pessoal a aprimorar também a forma de prestar serviços, produtos oferecidos e tudo mais. Maravilha, acho que é um bom reforço, Luísa, em relação ao que tem acontecido mesmo no mercado brasileiro. Marco, eu vou trazer de volta a pergunta da Lívia, assim, a gente vai aproveitar um tempinho que a gente ainda tem. Eu já tinha falado para vocês, a conversa passa rápido, já passou 50 minutos. Fala um pouco mais em detalhe das iniciativas de NLP que estão no Banco Central, onde vocês estão usando, que estágio vocês estão e o que vocês têm ganhado com o uso dessa tecnologia. Vamos lá. Bom, como eu comentei, o processo nosso de supervisão, ele tem um pilar, são 3 pilares, é o conjunto de dados estruturados, o conjunto de informações de natureza qualitativa e a interação mesmo com a própria instituição, com a entidade, a hora que você conversa com a gestão, entende qual que é a estratégia, entende qual que é o desenho do modelo de negócios. Então, ela tem os pilares quantitativo, qualitativo e o pilar humano no processo de trabalho. Quando eu vou para o pilar qualitativo, é extremamente intensivo em documentos. Que tipo de documento? Majoritariamente, documentos em formato de texto. Pode ser PDF, imagem, ou texto convencional, texto em rede social, mas é onde a gente gasta muita energia na coleta da informação, na depuração dessa informação. Então, muitas vezes eu tenho que tratar uma nota explicativa de uma demonstração financeira. Uma nota explicativa de uma demonstração financeira pode facilmente ter 50, 60 páginas. Porque eu dava aula e apresentava para os meus alunos de graduação, olha, isso aqui é um livro de 600 páginas, a demonstração financeira era de um banco lá na Alemanha, era uma bíblia, a cada trimestre saía uma bíblia nova sobre aquele assunto. Então, a gente trabalha com um volume grande de informação, óbvio que hoje em dia há uma racionalidade maior até na produção dessa informação por parte das instituições, mas isso tem um custo. E os projetos de NLP, eles miram exatamente tratar, fazer o processamento de linguagem natural. Nesse momento, a gente tem algumas frentes. Primeiro, a gente precisa construir corpus, que é aquele banco de dados em palavras em português, que é para os algoritmos entenderem. Você tem uma abundância disso em língua inglesa. Em português, o conjunto já é mais limitado. Então, a gente tem, obviamente, o TCU é muito avançado nisso, Tribunal de Contas da União tem uma base bastante interessante, o Banco Central tem esse foco na linguagem financeira, e algumas entidades, alguns grandes bancos ou players também têm um interesse. Então, a gente precisa fazer essa construção. Essa construção caminha, obviamente, ela não é um limitador, quanto mais você vai rodando modelos, mais o corpus vai ficando, o corpora vai ficando realmente mais robusto e tratando diversidade de informações. E hoje a gente tem alguns focos específicos. O primeiro deles é o tratamento da demonstração financeira. A demonstração financeira está dentro do Banco Central, a gente recebe essa demonstração financeira, e ela tinha um tratamento artesanal até um dado momento. Com o projeto, a gente consegue fazer a varredura dessas demonstrações na parte qualitativa e já tirar as informações mais relevantes. E como eu falei, é um volume grande, das 2.000 entidades, 1.600 aproximadamente enviam essa informação qualitativa
para o Banco Central a cada semestre, e a gente tem que fazer essa varredura. E a gente não pode deixar, tem algum alerta do auditor externo, ou na própria nota explicativa, você não pode estar com essa informação lá dentro e não ter visto, que é o risco, é o que a gente chama de risco de supervisão. Então, isso mitigou o risco. Outras frentes que a gente está trabalhando, a gente está procurando capturar informação, começar a desenvolver captura de informação de rede social, isso, e de notícias, isso tem muito interesse para lavagem de dinheiro, tem potencial para riscos de natureza cibernética, incidentes cibernéticos, são coisas que aparecem com muita força nas redes sociais, os incidentes de curto prazo, então a gente está desenvolvendo algum ferramental nessa direção, está mais avançado em PLD, detecção, avaliação de pessoas expostas, do que na frente de risco cibernético. Outra coisa que a gente trabalhou, e aí a gente sai um pouquinho de texto, é a parte de georreferenciamento por imagens, que aí está mais ligado ao risco ambiental, risco socioambiental e climático. Então, a gente hoje tem mapas muito bons, né, à disposição, e a gente conseguiu, então, trabalhar esses mapas e fazer cruzamentos desses mapas com bases de dados de crédito para avaliar exatamente comportamentos de risco. Então, teve também que ter o tratamento. Então, aqui não é exatamente, não é a frente não é precisamente NLP, mas teve uma conexão ali com o que a gente estava fazendo. Então, são desses diversos fronts que a gente está construindo. A gente montou uma rede de especialistas, em que alguns fazem o papel de engenheiro de dados, outros fazem o papel de desenvolvedor, e outros fazem o papel de engenheiro de negócio, né, da pessoa de negócio. Em alguns casos, a gente tem uma pessoa que consegue ter a visão dos três elementos. Ele conhece o dado, ele tem a engenharia do dado, ele tem acesso, ele consegue desenvolver e ele conhece o problema de negócio. Então, a gente procura trabalhar nessa rede, compartilhando essas soluções internamente na supervisão. Eu estou fazendo a leitura do Bruno Chan aqui, e o Bruno Chan está assim, nossa, eles trabalham igual a gente, né? Isso parece uma fintech, uma descrição de como trabalha uma fintech. Só faltou chamar de squad. Isso aí, só falta chamar de squad. Maravilha. Meus amigos, o tempo passa, o tempo voa. Eu vou trazer uma rápida do Celso. O Celso quer saber se CBDC contribui, atrapalha esse processo de segurança de dados, de uso de inteligência artificial, do ponto de vista de onde vocês estão, o que parece que vai acontecer quando a gente tiver um real digital. Essa é uma resposta de 1 minuto, aquela assim, ó, o resumo do resumo. Contribui, atrapalha aonde, quando a gente tiver real digital no segurança de dados, uso de inteligência artificial para os modelos tanto de supervisão, regulação e fintech. Dá para dizer alguma coisa já, Bruno? Peguei. Não, eu acho que eu realmente não sei responder essa pergunta. No momento da minha startup não é aplicável, não é uma coisa que a gente pensa ainda sobre esse tipo de cripto ou moeda digital, então é uma coisa muito além do nosso escopo aqui. Você viu que quando você falou cripto, eu até dei uma balançada aqui. Moeda digital está tudo bem, moeda digital é um termo que a gente pode usar para CBDC, para o real digital sem problema nenhum. Luiz, algum posicionamento em relação à segurança de dados, ao uso de dados, né? Em relação às moedas digitais, que você quer acrescentar? Trazer um ponto que fica muito mais fácil a gente estabelecer os parâmetros de segurança da informação quando a gente tem tudo em ambiente digital, né? Então, acho que todo esse processo de digitalização que a gente está passando contribui um pouco e casa com isso que a gente tem buscado quando a gente fala em segurança da informação e proteção de dados. Se isso vai contribuir, de fato, para garantir mais segurança dos dados para os usuários, eu te confesso que não é um tema que eu já me aprofundei e estudei, mas fazendo paralelo com a questão da digitalização, provavelmente seja mais fácil estabelecer parâmetros em um ambiente digital para garantir essa segurança do que no ambiente físico. Então, quando a gente fala em proteção de dados, todos os bancos legados que estão em ambiente físico é o calcanhar de Aquiles de qualquer instituição. A gente quer que tudo esteja em um ambiente digital. Mas, assim, um posicionamento concreto eu também não tenho ainda.
Aí eu acho que o Marco vai poder salvar a gente melhor. Não, e uma das conversas prévias que a gente teve, a gente falou, né? O pessoal que vem aqui está na segunda página. Então, o Celso da Bank Hub passou pelo Lift, ele também está querendo saber, né, o próximo passo. Verrone, impacto do CBDC nesse processo de uso de inteligência artificial, supervisão, você vê ganho com o CBDC, você vê ganhos com o Real Digital? Eu não vou te falar em termos de ganhos, eu vou te falar em termos do que ele vai trazer de desafio, que isso é uma coisa que eu consigo dimensionar. Eu acredito, ganhos, eu acredito que o Banco Central está patrocinando essa iniciativa porque enxerga, de fato, ganhos e aprimoramentos aqui ao sistema. Para a supervisão, isso obviamente vai trazer um novo patamar de desafios, quer dizer, Open Banking, todas as mudanças tecnológicas que estão acontecendo nos ecossistemas e nas próprias instituições tradicionais, que é o que a Luísa comentou, que foram aceleradas, isso já traz um desafio para a supervisão. A gente, por exemplo, teve um reforço muito grande de equipes que são especializadas na supervisão de risco tecnológico, risco cibernético, segurança da informação. Essas equipes hoje são muito mais robustas, com pessoal muito mais especializado. Então, quando a gente fala no Real Digital, obviamente a gente vai ter que ter um grupo também ali, provavelmente dentro desse mesmo universo, apto a olhar as implicações nas instituições financeiras, que é o que a gente olha, principalmente nas infraestruturas de mercado financeiro, nas IMFs. Como é que vai ser segurança, como é que já é a segurança nos endpoints, isso também já é feito. Então, obviamente, vai incorporar alguns elementos a mais que vão ser observados, mas dentro daquilo que já é a linha de produção normal nossa em termos de checkpoints, dos agentes que a gente olha. A supervisão do Brasil, ela trabalha com a lógica de proporcionalidade, que é o quê? Eu vou colocar um volume maior de recursos onde eu tenho maior relevância de riscos. Então, obviamente, isso também é um aspecto. Eu coloco mais recursos em entidades que trazem mais riscos ou tipos de transações que podem ter riscos que estão sendo construídos e precisam ser mapeados. Esse é um desafio para a gente. CBDC vai mudar alguma coisa na esfera macroprudencial dos riscos sistêmicos? Certamente, a gente vai ter outros parâmetros, política macroeconômica vai ter outro tipo vai incorporar alguns elementos de análise. Então, é óbvio que é um conjunto que vai afetar diversas dimensões do Banco Central, mas eu acredito que a condução que está sendo feita é uma condução num ritmo adequado para a gente ter o tempo de fazer a avaliação adequada dos riscos e benefícios e o que a gente precisa adequar em termos de processo de supervisão, acompanhamento, avaliação de risco sistêmico de todo o sistema financeiro. A conversa está ótima, infelizmente eu vou ter que encerrar, porque a gente está no final do nosso tempo, que a gente queria mais tempo para conversar ainda mais de alguns impactos sobre essa complexidade tecnológica que a gente vive, em especial no sistema financeiro. Acho que toda a inovação que a gente traz foi falado aqui, foi falado de Pix, foi falado de Open Banking, né? A gente falou de instituições de pagamentos, os pagamentos digitais. Isso para a gente é uma delícia como cidadão, mas por trás existe uma complexidade tecnológica absurda. E aí eu estava lembrando, agora eu estava querendo lembrar em que aula de faculdade, mas é uma teoria da complexidade, da constância da complexidade. Então, ela diz que a complexidade é constante, a questão é onde ela está. Então, se para o cidadão está simples, é porque está extremamente complexo para o regulador e está extremamente complexo para o inovador. E aí a gente agradece o trabalho de vocês, né, para deixar simples na ponta do cidadão, porque está extremamente complexo. Então, enquanto a gente está aqui, né, achando que está simples, está tudo bem. Quando a gente começar a achar que está complexo, significa que vocês estão deixando passar a complexidade para o nosso lado. Obrigado, Marco Verrone, obrigado, Bruno Chan, obrigado, Luísa Leite, pela companhia de vocês. Obrigado pela companhia de quem estava aqui. Paulo Stein, o presidente da FENASBAC, estava aqui, passou aqui agradecendo muito a presença de vocês, agradeceu a área, a gente que agradece, Paulo. Na verdade, a gente agradece não só ao Paulo, mas a Lívia, ao Bruno. Lívia sempre faz um trabalho maravilhoso aí na construção desses toques. Obrigado, Lívia, mais uma vez aí por ter juntado todo mundo. E, pessoal, até a próxima. Obrigado. A gente se vê daqui a
2 semanas para falar mais de inovação financeira e tecnológica. Obrigadão. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, obrigado, gente. Valeu.